Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para aqueles que têm dívida ativa com a União, que é transação tributária. Aqui eu vou trazer e vou explicar os pontos mais importantes sobre a transação para você que quer entender um pouco mais. Mas, se você ainda não me conhece, eu sou Jéssica Sures, advogada de empreendedores, e aqui a gente traz informações relevantes para os contribuintes que querem regularizar as suas situações pendentes com a Receita Federal em âmbito federal. Aqui nesse vídeo, de maneira bem breve, você vai entender quem pode aderir à transação, qual a diferença entre transação e parcelamento, o famoso refis, por que que a transação é mais benéfica, quem pode aderir realmente só pessoa física, pessoa jurídica, MEI, Simples Nacional, além de outros pontos que são dúvidas dos meus clientes. Então eu resolvi compilar essas dúvidas e trazer um vídeo aqui bem completo para vocês. E bora pro conteúdo. Primeiro ponto. Qual é a diferença, Jéssica, entre parcelamento e transação? Por que que eu preciso de um advogado tributário para parcelar as minhas dívidas, já que eu vi que tem um parcelamento em 60 vezes daquele valor que eu devo dentro do Regularize? Então, a importância do advogado tributário é entender qual edital se encaixa e qual edital você pode aderir como contribuinte para transacionar os débitos inscritos em dívida ativa. E a transação, a diferença entre a transação e o parcelamento é que a transação ela é muito mais abrangente, porque ela vai te conceder descontos de até 70% de multa e também de juros. É importante ressaltar que é no máximo 70%, certo? De descontos. Esse é o máximo que prevê os editais. Então, normalmente a gente tem um desconto de 50% nesses débitos inscritos e quando eles são transacionados. E a diferença é que na transação, então, a gente tem muitos mais benefícios. Já no parcelamento, a gente tem o valor integral da dívida somente parcelado. E além disso, um outro ponto importante é que na transação tem uma análise específica caso a caso, ou seja, quando no parcelamento é dadas as mesmas condições para todos os contribuintes, na transação temos benefícios individuais, ou seja, lá dentro tem a CAPAG, que é a capacidade de pagamento, e essa capacidade de pagamento ela vai interferir em qual vai ser a transação oferecida para aquele contribuinte que quer fazer uma transação. Então, a CAPAG ela é dividida em 4 grupos, o A, o B, o C e o D. Quanto mais próximo do D, mais condições, mais benefícios você vai ter. E quanto mais próximo do A, menos benefícios você vai ter. O grande ponto é que você pode fazer uma revisão de CAPAG com o auxílio de um profissional da sua confiança, trazendo os documentos que comprovem que você não se encaixa naquela situação que a Receita Federal encaixou você dentro do sistema do Regularize. Então, você percebe que tem pontos que são muito mais individualizados na transação quando comparados ao parcelamento, porque o parcelamento a gente coloca todos os contribuintes na mesma situação, independente das condições financeiras da sua empresa ou dele como pessoa física. E agora, com um gancho, quem pode aderir à transação? Pessoas físicas, certo? E pessoas jurídicas, também empresas como MEI, empresas do Simples Nacional. A questão é se atentar qual o edital está aberto, e isso um advogado vai poder analisar dentro do portal Regularize. O portal Regularize, ele dá certa autonomia para o contribuinte entrar e analisar as possibilidades, mas é importante que seja analisado qual edital é mais benéfico, tendo em vista a gestão do passivo tributário. Então, qual edital vai estar disponível para aquele contribuinte e qual é mais benéfico diante da condição financeira que ele possui naquele momento. Agora, a gente vai passar para um outro tópico, que é bem importante, de quais débitos podem ser transacionados. São os débitos federais, são questões previdenciárias, são questões de imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Então, se você possui esses débitos, é importante pensar na transação como uma oportunidade de regularizar as suas dívidas.
outro ponto importante, como eu faço essa transação, Jéssica? Como dentro do portal Regularize, já comentei com você sobre ele, é um portal do contribuinte e a pessoa física, a pessoa jurídica tem acesso a esse portal Regularize, mas tem que ter muitas atenções, porque os editais, eles têm previsões específicas. Então você tem que se atentar, porque, por exemplo, se você ficar mais de 3 parcelas sem pagar a transação, acontece uma penalidade de você ficar 2 anos sem poder aderir a uma outra transação. Então você tem que se atentar a esses pontos quando for aderir a uma transação, quando transacionar os seus débitos inscritos em dívida ativa. A oportunidade que você tem se você tem débitos inscritos em dívida ativa, porque esses débitos, eles podem ocasionar protesto, podem ocasionar uma futura execução fiscal. Então é importante você levar em conta esses benefícios com um profissional, um advogado, um profissional da sua confiança para analisar qual é a melhor condição para você transacionar esses débitos. Bem interessante, então, entender a diferença entre parcelamento e transação e entender que a transação ela é muito mais ampla, muito mais individualizada e traz muito mais benefícios para tanto pessoa física como pessoa jurídica, já que as duas podem aderir à transação. Se você possui débitos inscritos em dívida ativa, então fique atento ao site do Regularize para ver quais os editais estão vigentes e quais os editais o seu débito se encaixa, porque cada débito, dependendo do momento em que foi inscrito, se encaixa em algum edital. Eu também fiz um artigo específico sobre esse tema e eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. Ressalto como última observação em relação à transação: tenha um profissional da sua confiança antes de aderir ao parcelamento ou à transação, para que ele faça a gestão do passivo da maneira correta. Deixo aqui um espaço para dúvidas. Se você tem dúvidas sobre a transação e se você quer entender um pouco mais sobre pontos específicos, deixa aqui embaixo que eu vou responder.